Queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Então, para que a gente possa iniciar as nossas reflexões de hoje, vamos acalmando o nosso coração, acalmando o nosso interior, elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus, pedindo a Ele e aos mentores que possam direcionar o nosso pensamento e entendimento para as palavras do Evangelho, para que possamos crescer e apreender os ensinamentos de Jesus. Mestre amado, nos abençoe e derrame sobre nós suas bênçãos de luz e paz. Envolva o nosso planeta Terra e toda a criação. Que o Pai, o Senhor da vida, possa nos abençoar agora e sempre. Então, antes da gente iniciar as nossas reflexões de hoje, vamos fazer uma leitura aqui, a qual a gente escolheu desse livro, Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Além do medo, os filhos de Deus, o sol te beija a fronte todos os dias. Os pássaros cantam aos teus ouvidos. Aos teus pés, todos os caminhos se abrem. A terra anseia pelas tuas sementes. A fonte que desliza, cantando, oferta-se aos teus lábios. As flores desabrocham, perfumando o ar que respiras. Não tenhas medo de viver. Aguça os teus sentidos e integra-te com a criação divina. Tudo existe em função da tua existência. Não temas a dor e nem receies a morte. Viverás para sempre. Então, o tema escolhido para hoje, para as nossas reflexões, é que a gente trouxe aqui para nós. A gente refletiu muito diante de tudo isso que a gente está vivendo no planeta, e a gente resolveu falar um pouquinho a respeito das bem-aventuranças, mas num item que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, os mansos. O que é ser manso? Quando a criatura entra em sintonia com seu Cristo interior, ou seja, com seu eu divino, ela exterioriza brandura nas suas manifestações, diante de todos os fatos que ocorrem diante da vida. O indicativo de que o homem atingiu a autorrealização no estágio de experiência que está matriculado pelas leis da evolução é a demonstração da sua mansidão diante da existência. Somos seres em eterna aprendizagem e cada volta que a gente dá, ao planeta, pela lei da reencarnação, cada retorno ao planeta pela lei da reencarnação, aumentamos a experiência e aumentamos o nosso grau de crescimento. Então, ser manso, mansidão ela está intrinsecamente ligada ao nosso estágio evolutivo. Quanto mais experiências, mais aprendemos, mais adquirimos as virtudes preconizadas por Jesus no seu Evangelho. Vejamos. Um aluno que frequenta a escola, a cada série que ele avança, ele tem sua maturidade ampliada pelas experiências que adquiriu naquela escola, naquele curso. Mas do ponto de vista espiritual, o importante é o despertar para a ampliação da conquista do reino de Deus, como Jesus sempre preconizou, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que o mais vos será
acrescentado pela misericórdia do Pai. Então, o que vem a ser o reino de Deus? Como ele vai se desenvolvendo em nós, né? O reino de Deus, por ele ser grandioso, ele vai espiritualmente nos engrandecendo. Nosso espírito vai se ampliando. Por ser um reino de amor, ele vai nos tornando amorosos. Por ser um reino de luz, ele ilumina as nossas consciências. Por ser um reino de sabedoria, ele nos torna sábios. Por ser o reino mais elevado, ele vai nos erguendo, nos reerguendo. Por ser um reino eterno, ele vai nos fazendo descobrir que já não há mais a morte, né? Que existe a vida eterna, sem o aguilhão da morte. Nós estamos aqui somente por uma passagem, para vivermos uma experiência a cada reencarnação. Então, que cresça em nós esse magnífico reino de Deus preconizado por Jesus, para que maiores coisas nós vejamos e com elas possamos compreender melhor o sentido da vida. Jesus procurou ensinar, Jesus procurou nos dizer e exemplificar como nós, né, seres humanos, deveríamos conquistar esse reino. Nas suas pregações, quando esteve aqui conosco, ele usou muitas alegorias em forma de parábolas, para que a gente conseguisse entender, né? As parábolas, na verdade, eram histórias que Jesus colhia ali, daqueles momentos em que ele estava com seus discípulos, através das coisas que aconteciam. Ele buscava, então, com o fato que estava ali acontecendo, ele buscava uma forma de deixar uma história, que no futuro seria contada essa história. Então, nas suas pregações, ele usava as parábolas, ele usava alegorias para deixar um fundo espiritual para cada um de nós, para que a gente pudesse entender. Quando ele fala sobre a luz, né, não deixar a luz sob o alqueire. Quando ele conta a parábola do tesouro oculto. Quando ele conta a parábola da pérola preciosa. Quando ele conta a parábola do grão de mostarda. Entre tantas parábolas que Jesus nos deixou, em forma de alegorias, mas com um fundo grandioso de espiritualidade. Então, todos nós, à medida que nós amadurecemos com os ensinamentos do Evangelho e colocamos em prática todo esse conhecimento, todo esse ensinamento, nós também vamos conquistando a mansidão na nossa alma. Mansidão ou ser manso é a virtude que cada um conquista por si mesmo e compete a cada um o trabalho para essa sublimação. A cada passo dado, na busca do aperfeiçoamento, na busca então desse reino de Deus, na busca de ações no bem, nós vamos então adquirindo os frutos necessários em busca de adquirirmos mais virtudes, como compreensão, paciência, tolerância e tantas outras virtudes. E assim nós vamos avançando no desenvolvimento dessa mansidão, que se refletirá na felicidade de viver e servir. A felicidade se amplia progressivamente ao estado de paz que implantamos dentro de nós, intimamente. Então, à medida que a gente se melhora, a gente vai sendo mais feliz, porque a gente vai adquirindo virtudes que vão trazendo em nós mais calma, mais paz. Então, aqueles que adentram o planeta para uma nova experiência e que já trazem dentro de si, no imo da sua alma,
muita bagagem por experiências acumuladas no bem, já espelham a ternura, já espelham a bondade em todas as suas manifestações. Um exemplo claro, contemporâneo, é o nosso amado Chico Xavier, né? Um homem que extremamente humilde, manso, amoroso, que retrata para nós a figura de Jesus, né? Então asseverou o Mestre Jesus quando estava conosco: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, dos meus ensinamentos, que eu sou manso, sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus, o modelo e guia para a humanidade, nos convoca que através dele e por ele obteremos a condição de mansos e humildes. Podemos sim obter essas virtudes em alto grau, um alto grau de aperfeiçoamento pelo esforço pessoal. Quando a gente busca a melhoria íntima, conseguimos mansidão, ainda que em menor grau e no nível possível do nosso entendimento. Então, quando atingirmos a mansidão, em certo grau, a gente nós já vamos eliminando na proporção. Atingimos a mansidão e já vamos eliminando na mesma proporção a violência que trazemos das reminiscências instintivas da nossa autodefesa, herdadas dos reinos anteriores ao hominal. Então, analisando o que é mansidão e o que é ser manso, nós podemos então concluir que é uma virtude que se exterioriza como antítese da violência. E, por conseguinte, vamos adquirindo a paciência, a obediência, a resignação, a ausência de cólera. Então, como entender quando Jesus fala que os mansos herdarão a terra, né? Seremos herdeiros da terra. Jesus, ele fala no seu sermão profético, no seu sermão das bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra renovada, a terra regenerada. Mas lá em Salmos, né, lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, nós encontramos no Salmo 37:11 também uma exortação à mansidão. Então lá nos Salmos ele diz assim, o salmista: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Em Isaías também, 65, versículo 9, Isaías também já profetiza: meus escolhidos herdarão a terra e meus servos nela habitarão. Em Provérbios também, lá no Antigo Testamento, Provérbio 2, 21, 22. Porque os homens retos habitarão a terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão suprimidos da terra e os pérfidos serão dela arrancados. Olha só, hoje nós sabemos, né, pela doutrina espírita, principalmente lá no livro Céu e Inferno, quando Kardec fala que os tempos são chegados, né, e a gente sabe que a Terra está passando por um processo grandioso de mudança, de deixando de ser um planeta onde encarnam espíritos em provas e expiações, para encarnar em espíritos que já estão se regenerando, um planeta de regeneração.
Então, o Velho Testamento, lá, né, no início da Bíblia, já nos dizia, né, em Provérbios, em Isaías, já profetizavam esse momento de transição planetária. Então, ficarão ou herdarão a terra na literalidade dos textos, aqueles que tiverem se esforçado para evoluir, então, que serão aqueles que herdarão a terra, por meio das virtudes. Que virtudes são essas? Virtudes como a mansidão, a paciência, a doçura, a humildade, a fraternidade, o amor. Aqueles que já sentem em si um despertar para uma nova condição de vida, né? Que já olham para dentro de si e já começam a trabalhar a sua reforma interior. Então, nós podemos concluir, né, que essas promessas estão intimamente ligadas à nossa melhoria, na busca da nossa transformação íntima. Então, busquemos, né, lembremos tudo o que Jesus nos ensinou através do seu Evangelho. E principalmente o que ele nos diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Olha aí. E a sua justiça, que tudo o mais vos será dado pela misericórdia do Pai. Então ele nos exorta que primeiro busquemos as coisas do Espírito e não que busquemos primeiro as conquistas materiais. Nesse momento, então, Jesus nos exorta para que a gente busque a nossa transformação íntima, busque angariar para dentro de nós todas as virtudes necessárias que o Evangelho nos convoca. Então, nós estamos aqui nesse momento tão difícil, né, que o Pai nos proporcionou, porque poderia ser, como nosso querido Divaldo Pereira Franco nos diz, que poderíamos estar passando por momentos muito piores do que estamos passando agora. Não que esses momentos não sejam terríveis, né? Mas que Deus escolheu uma forma um pouco mais branda de nos acordar, né? De nos fazer entender o processo que temos que empreender para a gente poder habitar esse planeta renovado que a Terra está passando. Então, o manso, aquele que procura a mansidão, será sempre um polo de luz, atraindo espontaneamente aqueles que também, né, são mansos e vibram com seu amor. Então eram essas reflexões que a gente gostaria de estar aqui levando, né, para nós, né, para todos nós, para que a gente comece a buscar essa mansidão como Jesus nos exorta. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração aqui, a nossa mãezinha querida, Maria Santíssima, para que a gente possa encerrar nossas reflexões desse dia. Então, diz assim: Maria de Nazaré, Senhora nossa, derrame as tuas bênçãos de paz sobre o planeta que o teu Filho governa. Ofereça a todos nós, almas frágeis a caminho da perfeição, a oportunidade sagrada de sentirmos as graças do seu amor divino, derramando sobre nossas vidas. Ajuda-nos a compreender que a moléstia física, que os dramas da vida, que as nossas dificuldades, todas passarão. Que os nossos corações se abram nesse momento, numa súplica de paz aos planos superiores do planeta, para o amor que controla a vida, para que a luz que organiza o planeta Terra possa nesse momento encontrar, através do nosso pensamento unido, numa festa, para que a infinita e sagrada bênção do teu Filho Jesus possa percorrer e derramar sobre toda a Terra
essas bênçãos que ainda necessitamos. Que sejam os nossos fluidos, nesse momento, a matéria-prima necessária para abrir as comportas do céu, trazendo paz aos hospitais, inspirando médicos e demais profissionais de saúde no socorro a todos aqueles que encontram-se internados nesse momento. Te rogamos particularmente pelos lares que perderam seus entes queridos, que os samaritanos que agem em teu nome, no socorro dos que mais sofrem, possam ser atendidos. Por fim, Senhora, te rogamos que tu destaques Celina, a tua tão fiel discípula, para que ela se apresente mais próxima de nós, trazendo-nos a paz que ainda nos falta tanto, a serenidade que ainda não temos para enfrentar os desafios que a existência possui. Que nós possamos renascer mais capazes de amar, servir, repartir, com mais nitidez da importância do coletivo em nossas vidas e a compreensão definitiva de que nossas almas estão todas depositadas nas mãos do nosso Criador. Que teu amor visite todos os lares, seja um palácio ou choupana. Que Celina nos visite, permitindo que as nossas almas se banhem na paz reservada para as almas redimidas. Gratidão por tudo que nos tem concedido. Gratidão, Senhor Jesus, pela proteção que tens dispensado ao planeta. Gratidão ao nosso soberano Deus, Pai, pelas luzes que tens depositado sobre nossas vidas, nos apresentando a doutrina espírita, essa doutrina libertadora, consoladora, principalmente nesses momentos em que o planeta passa. Que as tuas bênçãos, Pai querido, Senhor da vida, cubra toda a humanidade inteira, toda a humanidade terrena, e assim nós do nosso coração, do fundo do nosso ser, te rogamos. Gratidão, Senhor, por tudo. Gratidão. E assim, nós vamos encerrando essas reflexões de hoje com a oração tão pura e singela que Jesus nos ensinou. Então nós vamos fechando os nossos olhos e vamos agradecendo ao Senhor da vida, dizendo: ó Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, livrando-nos de todo o mal, porque teu é o reino, poder e glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.